Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje vamos continuar a atualização da playlist da Casa Popular segundo as novas normas da ABNT. Neste vídeo, iremos trabalhar as fachadas frontal e posterior. Vinheta. Muito bem, nessa série de vídeos eu estou refazendo a playlist da Casa Popular com base nas novas normas da ABNT. Vamos lá para o AutoCAD. Para desenhar a fachada frontal, eu vou imaginar uma linha de corte passando aqui em frente à casa e observando de baixo para cima. Se tiver um muro, um gradil ou uma cerca, esses elementos devem ser desenhados numa planta à parte. Eu vou selecionar o quadro de esquadrias, vou clicar aqui na alça de movimentação, clico e vou mover para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou deixar aqui nessa opção. ESC, vamos lá para o corte BB, comando copiar, cursor na área de desenho, seleciona todo o corte BB, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser aqui a cumieira, vamos diminuir o zoom. Eu vou pousar o cursor no meio dessa aresta, que corresponde à cumieira. A hora que a ferramenta ou snap meio acender, eu caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nessa posição, Enter para finalizar o comando copiar. Vamos dar um zoom. Eu vou apagar todas as linhas de cota e símbolos de nível. Delete. Vou apagar a achura do piso e a achura da laje. Delete. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse outro ponto para apagar a porta e as paredes selecionadas. Delete. Vamos dar o zoom. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto. Delete. Posso apagar essa linha de laje aqui também. Vou expandir e bom modificar. Comando unir, cursor na área de desenho. Vou unir essa extremidade com a extremidade oposta. Enter para finalizar a seleção e executar o comando. Comando estender, que está atrás do comando aparar, cursor na área de desenho. Vou estender essa linha aqui de baixo e a mesma coisa aqui do outro lado. Enter para finalizar o comando estender. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag esquadrias em vista. Vamos diminuir o zoom, vamos lá para a planta baixa. Vou expandir ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. Eu vou marcar as partes internas do batente da porta, bem como o batente da janela. Enter para finalizar o comando linha de construção, menu de camadas, eu vou ativar a camada hashtag alvenaria em vista próxima. Enter eu chamo o comando linha de construção novamente, setinha para baixo, opção vertical, e aí eu vou marcar essa coluna central. Também vou marcar o início dessa coluna e o final dessa coluna para conferir o alinhamento da fachada frontal com a planta baixa. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom. A planta está alinhada tanto à esquerda quanto à direita. A porta também está alinhada. Então posso selecionar essas linhas aqui e pressionar a tecla Delete. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Vou aparar essas linhas aqui dentro da laje e vou aparar dentro do piso. Enter para finalizar o comando aparar. Posso selecionar as linhas de baixo, posso selecionar as linhas de cima e pressionar Delete. Essa linha que eu tenho aqui representa o piso da sala de estar-jantar e o peitoril da janela da sala de estar-jantar está 90 centímetros acima desse piso. Então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa esse valor, 0,9. Enter, clica na linha, clica para cima. Enter duas vezes, informa a altura da janela que é de 1,20 m, Enter, clica na linha, clica para cima, Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando concordância, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção múltiplo, e aí eu vou fazer a concordância entre as extremidades. Enter para finalizar o comando concordância, vamos dar um zoom aqui. Esse quadro representa o vão que eu vou ter que fazer na alvenaria para poder encaixar a janela metálica. Então vou selecionar todas essas linhas, menu de camadas, e vou colocar na camada hashtag alvenaria em vista distante. ESC. Para facilitar o deslocamento, eu vou expandir ribbon modificar, comando editar polilinha, cursor na área de desenho. Vou selecionar essa linha. Deseja transformar em uma polilinha? Sim, Enter. E aí eu vou unir
com as 3 linhas de baixo. Enter para finalizar a seleção e executar o comando. Não desejo fazer mais nada, então vou pressionar a tecla ESC. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a espessura do perfil de metal, que é de 3 centímetros, ou seja, 0,03. Enter, clica na linha, clica para dentro. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou selecionar a linha de dentro, menu de camadas, e vou colocar na camada hashtag esquadrias em vista. ESC. A hora que eu pressiono o ESC, ele retorna para a camada anterior. Então, menu de camadas novamente, camada hashtag esquadrias em vista, comando linha, cursor na área de desenho. Vou desenhar uma linha saindo do meio dessa aresta e indo até o meio da aresta oposta. Enter para finalizar o comando linha. Esse batente central ele tem 5 centímetros de espessura. Então, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho e vou informar metade desse valor, 0,025. Enter. Clica na linha, clica à direita, clica na linha, clica à esquerda, Enter para finalizar o comando deslocamento. Posso apagar a linha do centro. Delete. Vamos diminuir o zoom. Não preciso mais da linha do piso interno. Eu estou enxergando a casa do lado de fora. Então essa linha ela deve ser apagada. Vou lá no comando estender, cursor na área de desenho. Vou estender essa linha que eu tenho aqui da varanda e vou estender as 2 linhas aqui do pilar central. Enter para finalizar o comando estender. Vamos dar um zoom aqui na soleira da porta. Essa soleira da porta ela vai estar na camada hashtag alvenaria em vista distante. Ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Ferramenta ou Snap D, Enter. Ponto base, vou pegar como ponto base essa aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou deslocar 2 centímetros para trás, 0,02. Sinal de menor, como eu estou indo para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. Enter. O próximo ponto, eu vou chamar novamente a ferramenta Snap D, Enter. Ponto base vai ser esse ponto aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 2 centímetros para a direita, 0,02, vírgula, e 2,5 centímetros para baixo, menos 0,025. Enter. Está feita a soleira. Vamos diminuir o zoom. Vamos lá para o telhado. Eu vou apagar essas 2 linhas internas aqui do telhado. Delete. Seleciona as linhas externas, inclusive aqui nas extremidades. Menu de camadas. No lugar da camada hashtag cobertura em corte, eu vou colocar na camada hashtag cobertura em vista. ESC. A hora que eu pressiono o ESC, ele retorna para a camada anterior. Menu de camadas novamente. E eu coloco na camada hashtag cobertura em vista. Vamos diminuir o zoom. Vou lá no comando Ashura. Padrão AR, RSH, KE. E a escala de 0,001. Enter. A hora que eu pressiono o Enter, o 1 desaparece porque eu estou utilizando somente 2 casas decimais. E aí basta clicar aqui no espaço entre o telhado e a laje. Enter para finalizar o comando Ashura. Vamos agora selecionar todo o piso da casa, bem como essa linha de parede. Eu vou selecionar todas as linhas da laje, mais essa linha de coluna, e vou colocar na camada hashtag alvenaria em vista próxima. ESC. Vou selecionar essa linha que eu tenho aqui e vou colocar na camada hashtag alvenaria em vista distante. ESC. Eu vou desativar temporariamente o mouse virtual. Vou pressionar aqui o botão espessura de linha. Vamos dar o zoom. As linhas azuis mais grossas representam elementos que estão aqui no primeiro plano. E as linhas azuis mais finas representam elementos que estão num plano posterior. Vamos diminuir o zoom. Então, essas linhas que eu tenho aqui estão num plano posterior e essas linhas que eu tenho mais à frente estão no primeiro plano de observação. Posso desativar o comando espessura de linha e posso retornar com o mouse virtual à tela. Para finalizar a fachada frontal, eu vou dar um duplo clique aqui na legenda. No lugar de planta 03 é a planta 05 e no lugar de corte BB é a fachada frontal. Ok, vamos diminuir o zoom. Para fazer a fachada posterior, eu vou imaginar uma linha de corte passando aqui na parte de trás da casa e eu observando de cima para baixo. Eu vou utilizar como molde a fachada frontal. Então vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, seleciona toda a fachada frontal, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser aqui a cumieira. Vamos diminuir o zoom.
Vou pousar o cursor aqui no meio dessa aresta. A hora que a ferramenta Snap Meio acender, eu caminho para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. Vou deixar aqui nessa posição. Entre para finalizar o comando copiar. Se for necessário, selecione os cortes que eu tenho aqui em cima e mova-os um pouco para cima para poder abrir o espaço para eu colocar aqui a fachada posterior. Vamos dar um zoom. Eu agora vou apagar todos os elementos internos que eu tenho aqui. Delete. Já vou corrigir a legenda da fachada. No lugar de planta 05 é a planta 06. E no lugar de fachada frontal é a fachada posterior. Basta dar OK. Vamos dar o zoom aqui na legenda. Vou clicar aqui nessa linha, clica na alça e vou arrastar para a direita. ESC, posso diminuir o zoom. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada #esquadrias em vista. Expanda ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. E aí vou marcar aqui o início e o fim da janela da cozinha e o início e o fim da janela do banheiro. Entre para finalizar o comando linha de construção, vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada #alvenaria em vista próxima. Entre eu chamo o comando linha de construção novamente, setinha para baixo, opção vertical. Eu vou marcar aqui essa quina e a quina oposta para conferir o alinhamento da planta baixa com a fachada posterior. Vamos subir o desenho. O alinhamento está correto, então eu posso apagar as duas linhas de construção mais externas. O piso da cozinha e do banheiro está a 25 centímetros acima da linha de terra. Então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa esse valor, 0,25. Enter. Clica na linha de terra, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. As janelas aqui na fachada posterior são as mesmas janelas lá do corte AA. Então vamos dar um zoom aqui no corte AA. Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar a janela da cozinha. Cuidado para não selecionar a cota. Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser essa quina aqui. Vamos diminuir o zoom. Ferramenta com o snap de Enter. Ponto base vai ser essa quina aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou subir 90 centímetros, que é a altura do peitoril, 0,9. Sinal de menor, como eu estou subindo, o ângulo é de 90 graus. Enter. Enter para finalizar o comando copiar. Posso apagar essas duas linhas de construção. Delete. Vamos lá para o corte AA novamente. Eu vou copiar a janela do banheiro, mas eu vou fazer um pouco diferente. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciona a janela do banheiro. Cuidado para não selecionar as cotas. Entre para finalizar a seleção. Ponto base. Eu vou pousar o cursor aqui nessa extremidade. A hora que a ferramenta Snap Extremidade acender, eu caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Eu vou clicar aqui no piso. Vamos diminuir o zoom. Vamos lá para a fachada posterior. Eu vou clicar exatamente aqui nesse ponto que representa o piso do banheiro. Clico. Enter para finalizar o comando copiar. Posso apagar as linhas de construção. Delete. Eu vou sumir temporariamente da tela. Vou pegar aqui a ferramenta medida rápida, cursor na área de desenho. Então o peitoril está aqui a 1,60 m na janela do banheiro e a 90 centímetros aqui na janela da cozinha. ESC. Posso retornar com a minha imagem à tela. Uma outra maneira de copiar, posso ir lá no comando copiar, seleciona as duas janelas. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina que eu tenho aqui. E eu vou colar exatamente aqui na mesma quina, na fachada posterior. Repare que as janelas coincidem. Essa operação ela tem que ser feita com muito cuidado para não ocorrer erros. Eu posso pressionar a tecla ESC. Posso apagar o piso interno, que não vai ser enxergado. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Essa linha de varanda não existe aqui. E aí eu posso pressionar Enter para finalizar o comando aparar. Eu agora vou selecionar todas essas linhas, inclusive todas as linhas da laje, bem como as linhas aqui da janela. E vou colocar essas linhas na camada #alvenaria em vista próxima. ESC. Vou desligar temporariamente o mouse virtual.
Vou ativar aqui o botão espessura de linha. E aí todas essas linhas que eu estou enxergando aqui, apesar dessa linha de beiral, eu estou considerando que essas linhas estão aqui no meu primeiro plano de vista. Então, por isso, eu coloquei elas na camada hashtag alvenaria em vista próxima. Posso desativar o botão espessura de linha e posso retornar com o mouse virtual à tela. Duplo clique no scroll do mouse, vou vir aqui no botão salvar como e vou salvar como Casa Popular 11.dwg. Basta clicar em salvar. Muito bem, com isso nós finalizamos a construção da fachada posterior e da fachada frontal da Casa Popular. No próximo vídeo, iremos trabalhar as fachadas laterais. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!